Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por este texto. Teu Espírito Santo possa ministrar o nosso entendimento e que Ele possa remover todo bloqueio, Senhor, todo sofisma, tudo aquilo que impede que nós sejamos ministrados e transformados, ó Deus. Senhor, abra caminho para que a Tua palavra penetre como espada de dois gumes, para tocar as nossas profundezas e trazer entendimento, para que haja um crescimento, para que haja mudança saudável nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Este texto é um texto que pode ser transformado em música, de tão lindo que é e tão poético que soa aos nossos ouvidos. Porém, é uma ideia que Deus tem no seu coração para com a humanidade. Não são apenas palavras bonitas, mas trata-se de um princípio de vida, um princípio que traz saúde ao indivíduo, à família. E o Senhor, Ele fala que os filhos são bênçãos. Parece que há muitas contradições, né, quando falam que os filhos são bênçãos, porque tem gente que prefere um cachorrinho a ter um filho. Tem gente que se fala de filho, ele fala, eu quero ver longe de criança. Detestam filhos. Tem lá suas razões, eu não quero julgar, dizer ninguém, mas é que é incoerente pelo que diz a palavra. A palavra de Deus diz, feliz aqueles que têm filhos, porque são herança do Senhor. Eu costumo dizer que existe um mandamento para filhos, né? Os filhos devem honrar os pais. É porque nem todos são pais, mas todo mundo é filho. Então esse mandamento abrange todo ser humano. E esse texto me levou a uma história de Jó. Porque eu fiquei refletindo o seguinte: às vezes, de uma hora para outra, uma situação estável numa família pode entrar em desequilíbrio. Um acontecimento inesperado, talvez previsível, porém inesperado, pode atingir uma estrutura familiar saudável, bem ajustada, e de repente colocar em desordem. Jó, capítulo 42, versículo 12 a 13. O tema da minha ministração é quando o caos bate à porta. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Quando eu falo em caos, me vem à memória a instabilidade, a desordem, que também pode ter a conotação de tragédia. Este é o fim da história, é como termina uma história de Jó. Mas é interessante que essa história também, ela inicia de forma muito boa, termina bem e começa bem e termina bem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal,
E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. Parece que nós lemos os mesmos versículos. Começa dessa forma e termina dessa forma. Né? É interessante que... E aí eu lendo nisso, eu lembrei como é a Bíblia. A Bíblia também começa bem e termina bem. Começa de uma forma segundo o coração de Deus e termina segundo o coração de Deus. Mas existe um conteúdo, uma sequência, um espaço, com vários tipos de acontecimentos. A Bíblia narra que Jó tinha uma família estável, abençoada, filhos abençoados, casa abençoada, um homem muito próspero. Diga comigo, muito próspero. Muito próspero. Jó era um homem, o maior homem, o homem mais conhecido naquela região. E os filhos eram bem ajustados. Não era apenas um amontoado de filhos que um não conversa com o outro. Os filhos se relacionavam bem. Né? Eu vim ter uma conversa, um diálogo com meu irmão, nós somos em 3, só depois de convertido. Mas nunca sentávamos à mesa juntos. Eu nunca vi o meu pai conversar com a minha mãe. Dialogar, nunca. Os dois já passaram para o Senhor. Né? Mas nunca vi os dois sentados e conversando, dialogando. Como é que foi o dia hoje? Tal. Nunca vi. E nunca ouvi. Mas o que dá a entender é que a dinâmica na casa de Jó era extremamente saudável. Havia diálogo. Né? Diz um profeta Chacrinha, antigo, que não se comunica, se estrumbica. Um dos maiores problemas que são gerados nas relações conjugais é problema de comunicação, para vocês terem uma ideia. E a comunicação faz parte das relações. Então, quando Deus está falando aqui, né, bem-aventurado o homem, tal, que enche a sua casa de filho, porque os filhos são como flecha na aljava do guerreiro. E ainda nesse texto é pontuado aquele que cuida da família. Olha, às vezes nós estamos tão presos a inquietações deste mundo, com a família ou com tudo, e que nós esquecemos que tem alguém que cuida da família, alguém que cuida dos filhos, né? E Jó, né, nós conhecemos a história de Jó, né? E dado um belo dia, ele está na casa dele com a esposa, conversando, os filhos casados, juntos, festejando, e de repente aquela família foi visitada por um caos, por uma situação que colocou a casa de pernas para os ares. As flechas foram arrancadas da aljava do guerreiro. Você imagina, de repente, e de uma só vez, todos os seus filhos, noras, netos serem arrancados da sua casa. Alguém chegar e falar para você, olha, morreu. Quem? Seus filhos. Todos. Não sobrou fulano, não. Todos morreram. Eu não consigo me imaginar perdendo um filho. Quem já perdeu aqui um filho tem uma dor, acho que incomparável. Se a dor de parto na mulher dói, eu não sei se dói mais do que perder um filho. Mas, de repente, chega uma notícia nova, mas que não era uma boa nova, que arrasou o coração de Jó e da sua esposa. Nós começamos
a reflexão na vida de Jó pelos últimos versículos do seu livro. Termina num final feliz. Mas eu comecei a perguntar o seguinte, primeiro ponto. E se Jó não soubesse lidar com as suas perdas, como seria? Sabe, irmãos, nós não estamos preparados para perder. Nós não nos preparamos para a morte. Alguém está se preparando para a morte, já fez um consórcio, comprou caixão, tem um jazigo, tem gente, e isso é a coisa certa. Mas a gente não gosta muito de pensar sobre esse assunto. A gente não gosta. Chegar alguém vender consórcio, o que você está vendo? Consórcio do quê? De carro? Não. É aqui de um cemitério, o caixão acompanha, tem acompanhamento musical, caixão lindo, de madeira, de embuia, tudo. Né? Tem direito de você levar 2 pessoas junto com você. Né? Ninguém se prepara para isso. Jó não estava preparado para isso. Mas, de repente, e se Jó não estivesse preparado para lidar com essas perdas, como seria? Deixa eu dizer uma coisa. Tudo que acontece na nossa vida reflete no nosso futuro. Será que o final da história seria o mesmo? Quando nós casamos, nós devemos ser fiéis um ao outro na saúde ou na dor. Porém, ele lhe disse, como fala qualquer doido... desculpa. Quando Jó for abordado pela sua mulher, porque a sua casa for afetada, e Jó, ao invés de se desesperar, ele agradeceu a Deus. Não tá explícito isso, mas no contexto você entende isso. Talvez Paulo, baseado na história de Jó, disse: em tudo dai graças. E quando a mulher lhe aborda a respeito do posicionamento passivo dele diante do caos, mas tranquilo que se Deus não cuidar da casa, se Deus não guardar a casa, em vão vigiam as sentinelas, eles talvez em conflito interno, certamente, mas filtrou a sua alma e quem sabe louvou ao Senhor. E aí isso incomodou muito a esposa de Jó, porque não era para menos. E ela disse: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Ele falou assim: olha, você está falando como doida. Receberemos bem de Deus e não receberíamos o mal? Aonde ele encontrou estrutura para não se virar contra Deus? Onde ele encontrou estrutura para expressar uma gratidão a Deus? Nós recebemos bem, por que não podemos receber o mal? Sabe, irmãos, não é fácil lidar com perda. Às vezes, alguém entra na nossa casa e arranca os nossos filhos, levam para as drogas, né? Afeta um comportamento que não é coerente com aquele comportamento que você sempre sonhou e ensinou seus filhos a andarem. Mas, de repente, alguém entrou, né, teve acesso à sala da tua casa e conseguiu roubar os seus filhos de alguma forma. E, de repente, a teu filho, que era obediente, educado, né, honesto, começa a dar sinais de que tem alguma coisa errada. E a gente pensa, tem alguma coisa errada acontecendo com os nossos filhos. Quem sabe um acidente, quem sabe uma tragédia que afetou os seus filhos. E a gente pergunta, mas por que Deus? Segundo, se a esposa de Jó
tivesse abandonado a Jó, como seria? Quando a rotina de uma família saudável ela é afetada, ela mexe com toda a estrutura da família. Afeta todos os membros dessa família. Em grande intensidade, outro em menos intensidade, mas todos serão afetados. De repente, a rotina daquela casa mudou. A alegria fora tirada. Os filhos, os netos são sinônimos de alegria. Este é o projeto inicial de Deus. Filhos são bênçãos. Mas, de repente, essas bênçãos, essa herança foram arrancada de uma só vez. E a mulher fora profundamente afetada, eram seus filhos. E parece que Jó, talvez em choque ainda, porque a gente fica procurando algum responsável. Eles haviam feito tudo certinho, estava tudo certo. Eram íntegros, eram justos, eram tementes a Deus. Mas por quê? Os vizinhos pensaram, Jó ou a sua esposa deve ter feito alguma coisa errada para essa maldição cair na casa deles. Nós ficamos procurando razão para o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada. E de fato tinha. Né? Dentro do que Jó poderia compreender como uma pessoa que observava os princípios, estava tudo certo. Ele não conseguiu diagnosticar nenhuma causa que explicasse essa tragédia. Tem mulher, por exemplo, quando perde o filho, a vida dela é tirada e o relacionamento com o marido é complicado. Ele não consegue mais acessá-la. É como se o marido fosse o culpado pela morte dos filhos. Ou como se a esposa fosse o culpado pela morte ou pelo extravio do filho. Porque deveria educar, deveria ensinar. E, de repente, a gente fica procurando quem é o responsável. Aquela mulher também poderia ter motivos para ir embora. Abandonar, porque o homem se isolou. Ele simplesmente parou de viver também. Não imagine um Jó saindo, indo para a igreja, celebrando. Não imagine um Jó completamente paralisado. A vida também perdeu o sentido para Jó. Às vezes as pessoas pensam que é fácil sair de uma situação traumática. Levanta dessa cama, isso é frescura, levanta, vai caminhar. Nunca diga isso. Você não sabe o que significa a dor para aquela pessoa. Talvez você tenha uma capacidade melhor de elaborar uma perda, um conflito, mas as pessoas não são iguais. Paulo fala, a fé não é de todos. O que ele quis dizer, níveis de fé. Tentar compreender os outros a partir de nós é um grande erro. Se aquela mulher tivesse ido embora, será que a história termina como terminou? Às vezes nós somos tentados a abandonar tudo. O meu casamento começou bem, não significa que ele vai manter esse nível equilibrado. Ele vai passar por oscilações porque ele precisa de ajustes. Né? Aquilo que eu posso denominar como caos, como desordem, como desequilíbrio, tem alguma coisa, mas sempre eu vou estar procurando a estabilidade para que nós caminhemos em comum acordo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu mencionei a Bíblia, que começa bem e termina bem, mas você conhece a história da Bíblia. Você conhece a história do povo de Israel. Às vezes, queridos, nós começamos uma jornada bem, mas nós temos que lembrar que da onde nós saímos e para onde nós vamos tem um deserto que vai mexer com a nossa estrutura. A sua família passa por processos.
E você não escolhe os processos pelos quais a família vai passar. Elas acontecem. Nós não estamos preparados, mas nós precisamos saber que estamos sujeitos, que muitas coisas podem acontecer e vão acontecer. Os meus filhos vão crescer. Eles são indivíduos, eu não sou dona dos meus filhos, eu não manipulo, eu preciso respeitar a individualidade deles. O que eu tenho que fazer é dar um bom exemplo, dar um bom testemunho, ensinar a criança no caminho que deve andar. Mas há coisas que me fogem o controle, não compete a mim. Não competiu a Jó, está naquela hora, naquele momento. Quem sabe a mulher falou para ele, por que você não estava lá? Quem sabe eles foram convidados, mas preferiram ficar só. Sempre deu certo, sempre se entenderam muito bem, nunca houve tragédia, porque estavam debaixo de oração. Jó oferecia sacrifícios e intercedia pelos seus filhos e pedia perdão antecipado. Falou, se eles vierem a pecar, Senhor, eu não sei. E aí, de repente, com tanto empenho, com tanta dedicação, como explicar este caos? A verdade, queridos, é que as perdas, elas fazem parte da nossa vida. É que, infelizmente, nós vivemos uma geração pós-moderna, cujos cabeças do sistema que estabelecem culturas comportamentais, ela vem preparando uma geração melindrosa, que tem dificuldade com a frustração. São pessoas com baixa resistência à frustração, que não suportam não. Tem indivíduo que não para no emprego, sabe por quê? Porque não suportam não. O patrão fala, não, sai daqui, vem para cá. Não, que isso, que não. Fala assim, olha, você está aqui sem serviço, vai varrer aqui. Eu não fui pago para varrer, eu fui pago para essa máquina. Você esqueceu que você é empregado, meu irmão? Não suportam não, fala, não, eu vou sair daqui. Tem um seriado na Record chamado Todo Mundo Odeia o Cris. E tem a Rochelle, que é desse jeito. Tem até o telefone, como atende o telefone? Quem é que você está falando? Bom, a verdade, eu acho muito bom essa família, porque ela expressa muitas realidades. É que quando eu assisto com ouvido científico para discernir comportamentos. Essa nossa geração, ela é muito melindrosa. Se toma remédio para a tristeza. E a tristeza, segundo Deus, ela é introspectiva, ela me faz me perceber. Quando eu estou triste, eu estou introspectivo, eu me percebo, eu reflito na minha vida. Mas quando eu estou feliz, eu estou alienado, né? E essa geração, ela vem sendo preparada para não suportar a frustração, para não suportar limites. São filhos que não suportam limites, são adultos com comportamentos infantis que vivem regredindo, que não suportam limites também. As perdas, elas fazem parte. Nós nascemos sempre nesse processo. Quando nós nascemos, a mãe tem uma sensação de perda. É um filho que ela gesta por 9 meses, de repente sai dela. E esse filho que nasce com uma sensação de ter perdido o seu lugar de conforto. Quando nós casamos, a mãe tem um misto de alegria com tristeza, porque o filho saindo de casa é uma perda. E depois tem a morte, que é uma perda. Nós precisamos ter uma estrutura para lidar com isso. Deixa eu dizer uma coisa. O Senhor, no texto de Salmo 127, Ele procura nos confortar dizendo o seguinte: se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. E se alguma coisa foi perdida, porque Ele permitiu. O permitir não significa que está fora do controle, mas que foi necessário. Para que nasçam novas folhas, é preciso que caiam folhas secas. Então, existem algumas coisas nas nossas vidas que precisam ser arrancadas. Mas nós temos tanta dificuldades com o novo, com o porvir, por isso que nós não nos preparamos.
Se Jó não fosse temente a Deus, como seria? Jó 2:10, parte B, diz o seguinte: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Né? Ele não liberou nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra de murmuração. Mas ele ficou ali. Ele preferiu o silêncio. Aliás, ele não preferiu. Era a única rota que ele tinha. Ser temente a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Uma vez eu estava ajudando um processo na vida de um casal, ajudando que eles passassem por um processo de ajuste. E este homem havia se convertido, ou melhor, se converteu, e ela não. E ela não abria mão de um episódio de um passado dele, quando o pegou na internet, dando uma fuçada em alguns sites. E outra situação, uma troca de conversa pela internet com uma mulher. Ela pegou. Aquilo para ela, é óbvio, né, que traição não precisa ter a consumação. Teve uma conotação de adultério. Como se fosse real mesmo, como ela tivesse pego no ato ali. Isso desajustou muito. Aí ele se converteu e na conversão passou por um processo de cura interior e a procurou, confessou seu pecado, pediu perdão, ela não te perdoou. Não acredito que você mudou só porque virou crente. E E um dia eu conversando com ela, eu falei, o seu marido mudou. Ele agora é uma pessoa cristã. Eu não acredito. Você não acredita que um homem pode ser fiel assim? Eu falei, olha, eu tenho dificuldade disso, porque uma vez fez assim. Eu falei para ela, olha, deixa eu dizer uma coisa, eu sou casado há 28 anos. E eu sou fiel e leal à minha esposa, principalmente porque eu temo a Deus. Porque se eu não temesse a Deus, eu ia viver sobre o curso deste mundo. E pular cerca no curso deste mundo é autoafirmação. O cara é macho. Ele não teria nenhum sentimento de culpa, de pecado, nada. Ela olhou e falou, eu falei, estou falando pelo meu lado humano, conhecendo esse instinto aqui, as pulsões de um homem, por causa de Deus, o meu temor a Deus e a minha lealdade à aliança. Mas eu sei que se Deus não fosse na minha vida, eu não sei se seria suficiente para lutar contra este mundo. Se Jó não fosse temente a Deus, sabe, queridos, eu falo porque a gente tem conhecimento profundo das relações, em várias instâncias, né, nessa dinâmica familiar. Então, eu voltei aqui, fiz como Descartes, filósofo francês, e aí eu vim na contramão perguntando. É óbvio que se alguma coisa nesse processo fosse diferente do que aconteceu, o final seria diferente. Se Jó não tivesse se arrependido, mas Jó estava em pecado? Quando nós vamos passando por processos, nós vamos sendo tentados, provados. Jó chegou num estágio em que ele começou a colocar em xeque algumas questões. Você vai pegar ali nos 2 últimos capítulos, que Jó já estava um pouco abalado. O que é compreensível, viu, de Deus e nós, porque esse caos, ele desestrutura. Não fique pensando que você está pronto. Se coloque sempre debaixo da graça de Deus, sempre debaixo das misericórdias do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, falou, dá uma olhada de onde nós fomos tirados. É dizer, nós éramos de lá também.
eu estou bem, eu me esforço, eu tenho um ajuste familiar. Olha, estou 28 anos casado e recentemente eu terminei um curso Aliança. Pastor Glauber, Pastor Amara, eles são do ministério que trabalham muito com famílias. E ele faz parte da minha equipe, né, de pastores, ele é de um outro ministério. E quando eu soube, eu falei, eu quero que você vá ministrar na minha igreja. São 10 semanas. E aí, a surpresa deles foi de nos ver lá também sendo ministrado. E tem algumas tarefas práticas. E ver os meus obreiros, alguns discípulos lá também participando desse curso. E tem tarefas práticas para fazer em casa. Então eu venho sempre passando por um crivo. Então eu fico assim, eu tenho um relacionamento, graças a Deus, muito saudável, porque a gente está sempre aberto a ser ministrado. Se eu ouvir na igreja uma palavra que me convence do meu erro, você pode ter certeza que eu vou me arrepender e vou me consertar. Isso é batata. Você pode escutar o que eu estou falando, um sermão bonito e coerente, mas você pode escutar Deus falando com você. Você pode sair daqui e falar, olha, o pastor trouxe uma palavra, um estudo bíblico muito lindo, mas você pode sair daqui, Deus falou tão tremendo comigo, que eu decidi mudar algumas coisas na minha vida. Se isso não acontecer quando você vem à igreja, você veio para um ritual religioso. Porque todas as vezes que você adentrar a casa do Senhor e alguém utilizar dessa palavra para ministrar, entenda, Deus está usando essa pessoa para falar. Eu, quando sento no banco, eu tenho o hábito de sempre sentar aqui, ó, porque eu estou de costas aqui, fica difícil até a comunicação. Mas qualquer pessoa que vir à frente e tomar o microfone, para mim, ele tem a palavra. E naquele momento eu fico ligado, não importa se fala nós vai, se fala nós fomos, eu não vou ficar preso a essa concordância, eu vou ficar preso ao conteúdo, o que ele está transmitindo. E aí essas tarefas, um dia tinha uma pergunta seguinte, né, para conversar só os dois, orar todos os dias, olho no olho, e a gente tem esse hábito, né, todo dia, meio-dia, a gente tem uma oração, eu e minha esposa. E essa pessoa será beneficiada com essa cobertura de oração da casinha aqui que eu peguei. E tem uma coisa seguinte, tem alguma coisa, algum segredo que você nunca contou para a tua esposa ou para o teu esposo? E aí eu fui buscar. Aí tinha. Aí na hora de compartilhar, falar, amor, eu tenho uma coisa que eu fiz há tantos anos e nunca te contei. E ela ficou olhando assim para mim. Não é adultério, não, fica tranquila. Não traí, você é minha eleita, sou fiel e leal. Aí você já alivia. Mas segredo, entre casais não pode haver segredos. Se eu contar, ela vai embora, então você continua traindo. Você continua traindo. Você continua não tendo uma relação transparente. Ou você não confia em quem constrói a casa. O que tem gente que tem segredos. Tem mulheres que têm áreas secretas que o marido não entra. Tem maridos que têm área secreta que a mulher não acessa. Vão levar para o túmulo. Vão tolher a aliança de terem êxitos e serem extremamente felizes. E tolher a bênção na vida dos filhos. E aí eu falei, olha, eu já era pastor quando eu fiz um cambalacho. Aí você sabe que existe 2 tempos na minha vida, quando eu me converti e quando eu fui liberto e curado já como pastor. Tá? Eu vou contar porque já foi, senão eu ia primeiro para a cruz. Eu fiz uma tremenda de um cambalacho. Eu tinha um carro RM e é um carro remarcado, legalizado, e estava no seguro. E aí eu arrumei um jeito desse carro sumir, e aí eu
anunciar o seguro que o carro fora roubado. E contei a história, vivi a história como se tivesse acontecido. Estou compartilhando porque há sempre uma identificação, né? A palavra não volta vazia sem antes cumprir o seu propósito. Né? E o que acontece? Eu vou te dizer por que isso aconteceu comigo. Eu sou um pastor de visão celular no modelo dos 12, né, já há muitos anos. E eu fui para um retiro espiritual de cura e libertação. E lá estavam alguns colegas ministrando. Primeiro eu falei, mas libertar do quê? Porque existe, não sei se você já ouviu a expressão sofisma na Bíblia. São fortalezas. Pecado confessado é pecado perdoado. Não confessado, ele fica lá. O tempo não apaga. E toda vez que você lembrar, vem a racionalização. E vai justificar, vai explicar, então ele volta para baixo. Cristo já levou. Deixa eu dizer uma coisa. Se você ora, Jesus perdoa os meus pecados. E se você não der nome, não se engane. Jesus não perdoa. Não se engane. Está lá. Se você não se arrependeu. E, aliás, tem crente, depois de velho, não peca, falha. Principalmente líder, pastor, presbítero, não peca, falha. O Senhor perdoa as minhas falhas. Né? Então, vai tendo um montão de eufemismo. Então, nas minhas orações, Senhor, perdoa as minhas falhas, também as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E vai estar um montão de lixo. De Deus não se zomba. E aí, naquele encontro, Deus falou comigo pela ministração, olha, se o Espírito Santo te trouxe à memória alguma coisa, procura um desses pastores aqui, vai lá e confessa. Confessar para homem, isso é coisa para a Igreja Católica. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Se eu peco contra os céus, eu confesso lá, mas se eu peco contra o corpo, eu tenho que confessar aqui. E aí eu escolhi um pastor amigo meu, e longe, que morava longe, né? Porque você confessa, ele não vou mais vê-lo. E aí eu falei, aconteceu isso. Aí ele orou, me liberando o perdão, e eu saí de lá aliviado. Mas voltei transformado. Porém, achei que isso foi suficiente. Passou tempo. Mas no momento oportuno, Deus falou, é hora de você contar para tua esposa. Aí quando eu contei para ela deu risada e falou, como nós éramos, né, irmão? Mesmo pastores, vidas tortas, né? Falei, você me perdoa? Eu falo, é claro que eu te perdoo. Se Jó não tivesse se arrependido, você pega o texto lá, que ele fala assim depois, antes eu te conhecia, mas agora... Sabe, queridos, às vezes nós achamos que já estamos pronto. O dia que você estiver prontinho, você vai morrer, Deus te leva. Ou que você chegou no ponto, cheguei, pum, morreu, pronto, leva para não pegar mais. Se você não quiser morrer agora, então... Se Jó não tivesse orado ao Senhor e intercedido, como seria? Lembra que nós começamos a história pelo fim. Voltamos ao começo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Glória a Deus. Isso mostra por que Jó era abençoado, porque Jó tinha uma família tão maravilhosa. Porque Jó estava preparado para receber tudo que vinha do Senhor. Ele falou, olha, se vem bênção, a gente recebe. E se vem a maldição, eu vou reclamar. Você lembra de Policarpo, né? Quando ele foi intimado a negar Jesus, ele falou, como eu vou negar aquele? Né? Aquele que nunca me fez mal durante todos esses anos de vida.
87. Como é que eu vou negá-lo? Sempre me fez o bem. Agora, quando chega nessa hora, eu vou negar? Jó, quando chegou nesse momento. Sabe, meus queridos irmãos, a família é um legado divino. É o melhor lugar para se estar. Como eu amo a minha casa. Como eu amo meus filhos. Como valeu a pena pagar um preço, ser fiel ao Senhor e vê-los na casa do Senhor, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Eu tenho uma alegria tremenda. O meu filho falou, pai, eu tive um seminário na minha igreja, o meu filho Marquinho, ele ministrou sobre fidelidade, sobre dízimos e oferta. E ele deu o testemunho dele. Meu filho, ele é executivo da Cielo. Em 1 ano de empresa, ele jantou 2 vezes com o presidente como um dos melhores, como o melhor do estado de São Paulo, na sua área. E aí ele falou, sabe por que isso? Porque eu sou dizimista, sou ofertante, sou primiciador. Deus tem me abençoado ricamente. E ele fala assim, eu sempre quis ser igual ao meu pai. Eu quero ser pastor. Quando os filhos desejam ser iguais aos pais, os pais podem olhar para si e falar, obrigado, Senhor. Falar dos filhos é falar dos pais. Ou seja, concluindo, não importa qual seja o processo pelo qual a tua família, a tua casa esteja passando. Se você estiver pronto para agradecer a Deus, deixa eu dizer, agradecer a Deus é um exercício em relação a uma aliança que você tem com Deus. Não é baseado no que você está sentindo. A Bíblia diz que o coração é enganoso, é perverso. Terrível é aquele homem, aquela mulher que norteia a sua vida pelo que ela sente. Sabe? A gente chama essas pessoas, são às vezes guiadas pelo princípio de prazer, que buscam só aquilo que não lhe gera dor. Mas quando você olha para a aliança, quando você olha para a cruz, você abre mão do pecado, você abre mão da infidelidade, você abre mão da mentira, você abre mão dos seus segredos. Se você não conseguiu compartilhar com Deus os seus segredos, dificilmente você vai compartilhar com a pessoa que está ao teu lado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pecado não confessado é igual câncer, uma célula cancerígena. Ela vai afetar alguém na família. Isso não é uma profecia. Isso já é alguma coisa assim de causa e efeito. Lei da semeadura. Deus pode mudar o cativeiro. Se você perdeu, talvez você sente que está prestes a perder, não abra mão da aliança com Deus. Não abra mão da sua fidelidade. A gente pode perceber que as pessoas facilmente quebram fidelidade, quebram aliança. Tem gente que, se tiver com a prestação atrasada, ela prioriza pagar a prestação a entregar o dízimo ao Senhor. Isso é não confiar em Deus. Isso é não confiar em Deus. Sabe? Quando Deus te convence do pecado, quando o Espírito Santo te convence do pecado, é porque chegou o tempo de você trazer isso à tona para que seja curado, para que a tua família seja devolvida, para que a honra seja devolvida à tua casa. Por algum período, Jó se sentiu desonrado, a sua honra havia sido arrancada da sua casa. Isso deu motivo para tanta gente falar, mas ele tinha uma aliança com Deus. E a gente condena a esposa de Jó, mas se ela tivesse ido embora, o final da história não seria o mesmo. Talvez ela tenha sido marcado apenas por esta frase: ninguém leva em conta o tempo que ela ficou ao lado de Jó, porque ela sofreu também ao lado dela, ela perdeu tudo com Jó. É muito fácil sair de casa quando parece que tudo está perdido. Abandone e vai começar. Mas ficar ao lado, na alegria ou na dor,
né, na bonança ou na tempestade, isso é um desafio. Se você for fiel ao Senhor na sua aliança, no seu casamento, fiel a Deus, que é o Senhor da aliança, aquele que testemunhou o casamento entre você e a sua esposa, ainda na sua juventude. Se você for fiel, Ele vai te honrar, sabe? Deus vai devolver a honra que você sentiu que fora arrancada da tua vida e da tua casa. Você vai ter a alegria de dizer o seguinte: eu e minha casa servimos ao Senhor. E vou te dizer uma coisa, querido. Se você é fiel ao Senhor e seu filho, alguém for arrancado da tua casa, os filhos de Jó foram arrancados, mas Deus devolveu 7 filhos e 3 filhas. E os bens materiais Deus devolveu em dobro. Deus tem cuidado de tudo que nos envolve. Tudo, tudo. Deus devolve isso. Você crê nisso? Eu estou aprendendo recentemente a ser fiel a Deus. Fiel naquilo que eu julgava desnecessário. Sabe o quê? Saber esperar em Deus. Eu achava que eu sabia esperar, mas quando eu fui provado em saber esperar, eu descobri que eu ainda não sabia, aí eu fui provado. Mas descobri também que o resultado de esperar no Senhor é a melhor decisão que a gente toma em esperar no Senhor. Tem um movimento na área de jovens, namoro, casamento, que diz assim: escolhi esperar. Vocês conhecem? Alguém conhece? Escolhi esperar. É um ministério excelente para, se você tiver acesso para quiser convidar para jovens, joga no Google lá que acha, né? O símbolo deles é uma mão com uma aliança de compromisso. Escolhi esperar no Senhor, né? Escolheu fazer sexo só no casamento. Escolheu casar com uma pessoa que serve ao Senhor. Você sabe por que a história de Jó também terminou bem? Porque começou bem. Então, aquilo que começa bem tem tudo para terminar bem. Não estar livre dos processos de oscilações, mas você vai ter êxito. Porque se você foi fiel ao Senhor, soube esperar nele e obedecer a palavra dele, ele vai honrar, porque ele vela pela sua palavra. Se você for pelo que está escrito, não tem erro, você vai ser feliz, você vai ser abençoado. Amém? Eu quero orar por você. Fica de pé, por gentileza.